O milionário chamou ex-esposa para vê-lo no altar. A ex-esposa apareceu, mas não estava sozinha. 3 pequenos segredos mudaram tudo num instante. O que era vingança viraram trigêmeos. Seus lustres de cristal lançavam um brilho dourado pelo salão nobre do Hotel Copacabana Palace, transformando o espaço em um cenário de conto de fadas. André Santos ajustou seus abotoaduras de platina, um gesto que se tornara natural ao longo de seus anos como o mais formidável titã dos negócios do Rio de Janeiro. Aos 45 anos, ele finalmente decidira dar o grande passo novamente, desta vez com a mulher certa, ou assim ele acreditava. Valentina Hoffmann, sua futura noiva, representava tudo o que sua primeira esposa não era. Polida, sofisticada e, mais importante, ela entendia as regras do mundo deles. Sem emoções confusas, sem exigências inconvenientes por amor ou atenção. Apenas uma parceria perfeita construída com base em benefício mútuo e posição social. 20 minutos até a cerimônia, Sr. Santos. Sua assistente sussurrou prancheta em mãos. André assentiu, seus olhos cinza-aço percorrendo o salão onde a elite carioca se reunira. CEOs, políticos e socialites se misturavam perfeitamente, seu patrimônio líquido combinado rivalizando com o PIB de um país pequeno. Ele não pôde deixar de sorrir, sabendo que em algum lugar da cidade, um envelope que ele enviara pessoalmente teria chegado ao seu destino. Um convite para este mesmo casamento, endereçado a alguém que uma vez ousara desafiar sua autoridade. Sofia Martinez, sua ex-esposa, o receberia como um lembrete de tudo o que ela perdera quando escolheu se afastar dele 3 anos atrás. Senhor, o ministro gostaria de revisar alguns detalhes. Outro assistente se aproximou, interrompendo seus devaneios. André ajeitou sua gravata borboleta, vislumbrando seu reflexo em um dos espelhos imponentes. O sucesso lhe caía bem. Os fios prateados em seu cabelo escuro apenas acrescentavam à sua aparência distinta, e anos de cultivo cuidadoso lhe renderam a reputação de solteiro mais cobiçado do Rio de Janeiro após seu divórcio. Valentina havia sido a escolha lógica para um segundo casamento. Como herdeira do império bancário Hoffmann, ela trazia sua própria riqueza considerável e conexões para a união. Mais importante, ela nunca pedia o que ele não podia dar. O amor era uma mercadoria com a qual nenhum dos dois negociava. Organizadora do casamento passou apressada, dirigindo a equipe com precisão militar. Tudo tinha que ser perfeito. As flores, orquídeas brancas, escolha de Valentina, a música, um quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira, o champanhe, Dom Perignon Vintage. André não poupara despesas, garantindo que este casamento fosse comentado por anos. Sr. Santos, um terceiro assistente apareceu ao seu lado. A senhorita Hoffmann está pronta para as fotos do primeiro olhar. André verificou seu relógio, um raro Patek Philippe, que custava mais do que a maioria das casas das pessoas. Mostre o caminho, ele ordenou, seguindo o assistente pelos corredores de mármore do hotel, até onde sua noiva esperava. Valentina estava em um salão privado, envolta em seda branca e renda francesa. Seu vestido, uma criação personalizada de uma estilista famosa, enfatizava sua estrutura esguia. Ela se virou quando ele entrou, seu cabelo loiro perfeitamente estilizado, sua maquiagem impecável. Um sorriso ensaiado gracejava suas feições. Você está... André começou. Apropriada. Valentina completou para ele, ajustando um brinco de diamante. Os fotógrafos estão esperando no jardim. Vamos? Era por isso que eles funcionavam, sem sentimentalismo desnecessário, apenas execução eficiente de seus papéis. Enquanto posavam para fotos, André não pôde deixar de pensar em como isso era diferente de seu primeiro casamento. Sofia tinha sido toda calidez e espontaneidade, seu riso genuíno, seus olhos brilhantes com sonhos que ele considerava tolos. O fotógrafo os dirigiu através de uma série de poses, cada uma calculada para apresentar a imagem perfeita de poder e privilégio unidos. Valentina sabia exatamente como inclinar o queixo, como sorrir sem mostrar muita emoção, como parecer elegante e acessível ao mesmo tempo. Lindo,
O fotógrafo declarou. Agora, Sr. Santos, se o senhor pudesse apenas... Uma comoção vinda da direção do salão interrompeu a sessão. André franziu a testa. Ele havia sido explícito sobre tudo correr suavemente. Um de seus seguranças se aproximou rapidamente, sua expressão cuidadosamente neutra, mas seu passo urgente. Sr. Santos, senhor, há algo que o senhor precisa ver. O maxilar de André se tensionou. Nada deveria interromper este dia. Ele havia planejado tudo meticulosamente, controlado cada variável. Até mesmo seu convite rancoroso para Sofia havia sido calculado. Ela não ousaria aparecer, não depois de como ele a havia apagado completamente de seu mundo. O que é? Ele exigiu. Já caminhando em direção ao salão, Valentina seguindo, a um passo medido atrás dele. O segurança hesitou por uma fração de segundo. É sobre sua ex-esposa, senhor. O passo de André falhou, quase imperceptivelmente. Uma sensação estranha subiu por sua espinha, algo que ele não sentia há anos. Seria antecipação? Pavor? Ele atravessou as portas ornamentadas, preparado para lidar com qualquer pequena perturbação que Sofia tivesse conseguido causar. Nada poderia tê-lo preparado para o que o aguardava do outro lado. O salão ficou em silêncio quando Sofia Martinez ficou parada na entrada, o tempo parecendo congelar ao seu redor. Ela não era a mesma mulher que André lembrava. A jovem artista incerta que ele tentara moldar em sua ideia de perfeição havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém completamente nova, alguém que irradiava confiança tranquila e compostura inabalável. Seu vestido, um verde esmeralda profundo que complementava sua pele olivácea, falava de elegância discreta em vez dos estilistas chamativos que ele costumava insistir que ela usasse. Seu cabelo escuro caía em ondas suaves passando dos ombros, e seus olhos castanhos tinham uma serenidade que fez o peito dele apertar inexplicavelmente. Mas não foi sua transformação que fez o mundo de André inclinar-se em seu eixo. Foram as 3 pequenas figuras paradas ao lado dela, suas mãos entrelaçadas nas dela. 3 crianças, não mais que 5 anos, com os olhos cinza-aço e cabelos escuros dele. 2 meninos e uma menina, idênticos em suas feições, usando roupas coordenadas que falavam de preparação cuidadosa para este momento. Eles olhavam ao redor do salão ornamentado com expressões curiosas, aparentemente inconscientes da bomba que sua própria existência acabara de deixar cair no mundo cuidadosamente construído de André. A inspiração brusca de Valentina ao seu lado cortou o silêncio. André, sua voz tinha uma nota de advertência que ele nunca ouvira antes. O olhar de Sofia encontrou o dele através do salão, e naquele momento ele não viu triunfo em seus olhos, nenhum prazer vingativo. Em vez disso, ele encontrou algo muito pior, completa indiferença, como se a reação dele a essa revelação não significasse nada para ela. Quem? A voz de André falhou pela primeira vez em sua vida. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Quem são eles? Nossos filhos, Sofia respondeu simplesmente, sua voz carregando claramente pelo salão silencioso. Alice, Eduardo e Lucas. Os trigêmeos olharam para sua mãe, depois de volta para a multidão, ainda notavelmente compostos para crianças de sua idade. André podia ver suas próprias feições refletidas nos pequenos rostos, o mesmo conjunto determinado do maxilar, o mesmo olhar analítico. Eles eram inegavelmente dele. Isso é impossível, Valentina sibilou, mas sua voz carecia de convicção. Todos podiam ver a verdade parada diante deles. Sofia deu um passo à frente, seus movimentos graciosos e sem pressa. Não estávamos planejando ficar, ela disse, dirigindo-se diretamente a André. Eu recebi seu convite e pensei que era hora de eles saberem quem é o pai deles. Eles têm feito perguntas. As crianças o observavam com franca curiosidade, mas não mostravam nenhum sinal de correr para abraçá-lo ou mesmo reconhecê-lo como pai. Eles claramente haviam sido criados sem nenhum apego emocional a ele, uma realização que o atingiu com força inesperada. 5 anos, André conseguiu dizer, sua voz áspera. Você escondeu isso de mim por 5 anos.
Você deixou claro que não queria nada comigo, Sofia respondeu uniformemente. Seus advogados, sua influência. Você me apagou do seu mundo muito completamente, André. Eu simplesmente escolhi respeitar seus desejos e construir minha própria vida. Um murmúrio ondulou pelos convidados reunidos. André estava agudamente consciente de centenas de olhos assistindo a este drama se desenrolar, de telefones discretamente gravando o que, sem dúvida, se tornaria o maior escândalo do amanhã. Dona Sofia, um dos trigêmeos, Alice, falou puxando o vestido da mãe. Podemos ir agora? Você prometeu sorvete. O simples pedido, entregue com tal inocência, trouxe à tona a realidade do que André havia perdido. 5 anos de primeiras palavras, primeiros passos, primeiros tudo. Seus filhos chamavam outro homem de pai. Viviam em um mundo do qual ele não sabia nada e pareciam completamente contentes sem ele. Claro, querida, Sofia respondeu, sua voz calorosa com genuíno afeto. Ela se voltou para André, sua expressão profissional, quase cortês. Parabéns pelo seu casamento. Desejo o melhor para vocês dois. Ela se virou para sair, as crianças se movendo com ela em perfeita sincronização, como se tivessem ensaiado este momento. André ficou congelado, observando sua família desconhecida ir embora, sentindo as fundações cuidadosamente construídas de seu mundo desmoronando sob seus pés. Parem, ele ordenou, sua voz carregando a autoridade que havia construído seu império. Mas pela primeira vez em sua vida, suas palavras não tinham poder. Sofia parou na porta, olhando por cima do ombro. Você não pode mais me dar ordens, André. Esses dias se foram há muito tempo. Seu sorriso era gentil, mas firme. Se você quer conhecer seus filhos, terá que aprender a pedir educadamente. E talvez apenas talvez aprender o que o amor realmente significa. Com essas palavras pairando no ar, ela conduziu os trigêmeos para fora do salão, deixando para trás um casamento devastado, uma noiva chocada e um homem que, pela primeira vez em sua vida, percebeu que todo o seu dinheiro e poder não significavam nada diante do que ele descuidadamente jogara fora. As próximas 24 horas passaram em um borrão de controle, de danos e expectativas despedaçadas. O casamento previsivelmente havia sido cancelado. Valentina Hoffman saíra do Copacabana Palace com o tipo de dignidade glacial que vinha de gerações de criação, deixando seu anel de noivado no altar. Um gesto simbólico final que fez manchetes nas redes sociais do Rio de Janeiro. André estava sentado em seu escritório, na cobertura da Santos Empreendimentos, observando as luzes da cidade piscarem sob uma tempestade que se formava. O mesmo escritório onde ele assinara os papéis que efetivamente apagaram Sofia de sua vida 5 anos atrás. Agora, a ironia de sua situação atual não lhe escapava. A equipe de relações públicas preparou uma declaração. Carlos Wagner, seu consultor jurídico de longa data, disse da poltrona de couro do outro lado de sua mesa. Podemos minimizar os danos se agirmos rapidamente. André girou o uísque em seu copo de cristal, observando o líquido âmbar capturar a luz. E dizer o que exatamente? Que eu não tinha ideia de que tinha 3 filhos, que minha ex-esposa conseguiu esconder trigêmeos de um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro? Poderíamos dar um outro viés, Carlos sugeriu ajustando seus óculos de aro fino. Pintá-la como a vilã que o privou de seus direitos paternos. O público adora uma história de redenção. O homem poderoso descobrindo seus filhos escondidos, lutando para fazer parte de suas vidas. Não. A voz de André cortou a sala como aço. Chega de manipulação. Chega de dar outro viés. Ele se levantou, movendo-se para as janelas do chão ao teto. Quero que você descubra tudo sobre as vidas deles. Onde moram, onde estudam, do que gostam, o que eles... Sua voz falhou inesperadamente. Com o que sonham. Carlos limpou a garganta desconfortavelmente. Já foi feito, senhor. Sofia mora em Botafogo. Ela possui uma galeria de arte em Santa Teresa, bastante bem-sucedida, na verdade. As crianças frequentam o Colégio São Bento. Estão no jardim de infância, no topo da classe. Elas têm aulas de piano às terças-feiras e natação,
Às quintas-feiras, as mãos de André se cerraram atrás das costas. Ela fez tudo isso sem o meu dinheiro? Sem o meu nome? Sim, senhor, a Galeria Martinez Moderna tornou-se bastante prestigiada na cena de arte contemporânea. Ela representa vários artistas promissores e ela... Carlos hesitou. O quê? Ela... Está vendo alguém, João Silva, um pediatra no Hospital Samaritano. Eles estão juntos há cerca de 1 ano. As crianças... Elas gostam muito dele. O copo de cristal se estilhaçou na mão de André, enviando cacos e uísque pelo piso de mármore importado. Uma fina linha de sangue apareceu em sua palma, mas ele mal notou a dor. Senhor? Carlos se levantou preocupado. Saia. Quando... Carlos hesitou. André se virou, sua expressão perigosa. Saia. Sozinho em seu escritório, André lutou para recuperar sua compostura. Ele havia construído seu império baseado no controle. Controlando mercados, controlando pessoas, controlando resultados. Mas agora, diante da realidade do que sua obsessão por controle lhe custara, ele sentiu algo que não experimentava desde a infância. Impotência. Seu telefone vibrou com outra mensagem do pai de Valentina, provavelmente outra ameaça velada, sobre as consequências nos negócios por ter humilhado sua filha. André ignorou. Em vez disso, ele se viu abrindo seu navegador digitando Galeria Martinez Moderna na barra de pesquisa. O site era elegante e discreto. Fotos mostravam um espaço brilhante e arejado, cheio de obras de arte contemporâneas. E lá estava ela, Sofia, em uma foto profissional, parecendo confiante e bem-sucedida. A página de biografia não fazia menção a ele ou ao casamento passado deles. Ela havia construído esta vida inteiramente em seus próprios termos. Um vídeo na página de eventos da galeria chamou sua atenção. Era de uma oficina de arte infantil há 3 meses. Ele clicou para reproduzir, sua garganta se apertando, enquanto assistia Alice, Eduardo e Lucas pintando em pequenos cavaletes, seus rostos brilhando com concentração. Sofia se movia entre eles, oferecendo encorajamento, sua risada carregando claramente pelos alto-falantes. E lá estava Silva, o pediatra, ajudando Lucas com suas pinceladas, usando o tipo de sorriso caloroso que André nunca conseguira dominar. As crianças claramente o adoravam, correndo para mostrar-lhe suas obras de arte, aceitando seus elogios com rostos radiantes. Eles pareciam felizes, completos, sem ele. André fechou o navegador, seu reflexo na tela escurecida, mostrando-lhe um homem que ele mal reconhecia. A fachada cuidadosamente construída do poderoso empresário estava rachando, revelando algo cru e vulnerável por baixo. Seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de um número desconhecido. Seu coração parou quando ele viu a mensagem. As crianças perguntaram sobre você. Se quiser conhecê-las adequadamente, venha à galeria amanhã às 16 horas. Sem advogados, sem imprensa, apenas você. E André, lembre-se do que eu disse sobre pedir educadamente. Sofia. Ele olhou fixamente para a mensagem por um longo tempo, sua mente correndo com possibilidades. Esta era sua chance, talvez sua única chance, de conhecer seus filhos. Mas teria que ser nos termos de Sofia, não nos dele. O pensamento o deixou desconfortável. Mas pela primeira vez em sua vida, ele se viu disposto a ceder o controle. André Santos, o homem que havia construído um império nunca recuando, teria que aprender humildade. A questão era, ele poderia mudar o suficiente para merecer um lugar na vida de seus filhos? No dia seguinte, André se viu parado do lado de fora da Martinez Moderna, sentindo-se estranhamente deslocado em seu terno sob medida. As grandes janelas da galeria revelavam uma aula de arte infantil em andamento, e ele podia ver seus 3 filhos entre o grupo, suas cabeças escuras inclinadas sobre seu trabalho. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele hesitou antes de entrar em um edifício. Seu habitual passo confiante falhou enquanto ele observava Sofia guiar a mão de uma jovem aluna, mostrando-lhe como misturar cores na tela. Ela parecia tão natural, tão à vontade neste mundo que ela criara. Respirando fundo, ele empurrou a porta.
Um pequeno sino tocou anunciando sua chegada. Vários pais esperando por seus filhos se viraram para olhar, reconhecimento e curiosidade piscando em seus rostos. Senhor Santos, Sofia o cumprimentou, sua voz profissional. Você chegou cedo. Ele limpou a garganta. Eu não queria me atrasar. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Isso é novo. Ela se virou para a turma. Muito bem, pessoal. Vamos começar a limpar. Lembrem-se de colocar seus pincéis na água e fechar seus conjuntos de tinta. As crianças começaram a arrumar suas estações, tagarelando animadamente sobre suas criações. Alice, Eduardo e Lucas trabalhavam com a mesma precisão metódica que ele reconhecia de seus próprios hábitos, mas seus movimentos tinham uma energia brincalhona que ele nunca possuíra. Eles são muito organizados, ele comentou, tentando encontrar um terreno comum. Eles pegaram isso de nós dois, Sofia respondeu. Mas eles também sabem como se divertir, algo que eu tive que reaprender depois do nosso casamento. As palavras o feriram, mas André se forçou a permanecer calmo. Sofia, Agora não. Ela o interrompeu gentilmente. Vamos nos concentrar nas crianças primeiro. Ela elevou ligeiramente a voz. Alice, Eduardo, Lucas, vocês podem vir aqui um momento? Os trigêmeos se aproximaram, seus aventais de arte salpicados de tinta. De perto, André podia ver as diferenças sutis entre eles. Alice tinha um pequeno conjunto de sardas espalhadas pelo nariz. O cabelo de Eduardo tinha um leve cacho nas têmporas. Lucas se portava com uma quietude pensativa, que lembrava André de si mesmo naquela idade. Crianças, Sofia começou, ajoelhando-se ao nível deles. Lembram como conversamos sobre o pai de vocês? Este é ele. O Sr. Santos gostaria de conhecer vocês adequadamente. André sentiu uma súbita vontade de se ajoelhar também, de se colocar ao nível dos olhos deles, mas anos de manutenção de autoridade fizeram o gesto parecer estranho. Em vez disso, ele se viu curvando-se ligeiramente na cintura. Olá, ele conseguiu dizer, seu tom geralmente comandante suavizando-se inconscientemente. Os trigêmeos o estudaram com uma intensidade que era ao mesmo tempo familiar e desconcertante. Finalmente Alice falou, você gosta de arte, Sr. Santos? A pergunta o pegou desprevenido. Em sua preparação para este encontro, ele havia antecipado perguntas sobre sua riqueza, seus negócios, sua ausência da vida deles. Mas arte... Ele olhou para Sofia, que observava a interação com cuidadosa neutralidade. Ele se lembrou das inúmeras vezes que havia descartado a paixão de Sofia pela arte como impraticável. Estou aprendendo a apreciar. Você gostaria de ver o que fizemos hoje? Lucas ofereceu, sua voz quieta, mas clara. Eu gostaria muito, André respondeu, surpreendendo-se com sua sinceridade. As crianças o levaram até seus cavaletes, cada um exibindo orgulhosamente seu trabalho. Eduardo havia pintado uma paisagem urbana que tinha uma semelhança impressionante com a vista do escritório de André. A tela de Alice mostrava um jardim cheio de flores de cores impossíveis. Lucas havia criado uma peça abstrata que de alguma forma capturava a essência de uma tempestade de verão. Eles são lindos, ele disse, e quis dizer isso. Mamãe diz que a arte nos ajuda a expressar nossos sentimentos. Eduardo explicou seriamente, até os complicados. André sentiu algo mudar dentro de seu peito. Estas crianças, seus filhos, eram muito mais do que os herdeiros que ele inicialmente os vira como. Eram pequenas pessoas completas, com pensamentos e sentimentos e criatividade que ele nunca se permitira explorar. Você gostaria de tentar? Alice ofereceu um pincel limpo a ele. Ele olhou para o pincel oferecido como se fosse um objeto estranho. Eu não sei como. Tudo bem, Lucas disse suavemente. Nós podemos te ensinar. A simples oferta de ajuda de seu filho de 5 anos quase o desfez. André Santos, que nunca aceitara a ajuda de ninguém, se viu pegando o pincel com dedos ligeiramente trêmulos. Sofia observava da porta, enquanto seus 3 filhos se reuniam ao redor do pai, mostrando-lhe como misturar cores e fazer formas simples. Por um momento,
ela viu algo que nunca testemunhara durante o casamento deles. André Santos aprendendo a abrir mão do controle, uma pincelada de cada vez. As semanas seguintes trouxeram mudanças que ninguém na Santos Empreendimentos jamais havia testemunhado em seu CEO. O calendário rigorosamente programado de André agora tinha blocos misteriosos marcados como tempo pessoal todas as terças e quintas à tarde. Seus habituais jantares de trabalho às vezes eram recusados em favor de saídas antecipadas, seu Ferrari ocasionalmente trocado por um SUV mais prático. Hoje, ele estava sentado em seu escritório, distraído por 3 pinturas de mãos idênticas, orgulhosamente exibidas em suas paredes, anteriormente austeras. Cada uma carregava-se a assinatura cuidadosa de uma criança. Alice, Eduardo e Lucas Santos. O sobrenome havia sido adicionado tentativamente, em letras menores, como se ainda estivessem testando como se sentia. Senhor, a voz de sua assistente interrompeu seu devaneio. Os membros do conselho estão esperando na sala de conferências. André ajeitou sua gravata, um gesto que parecia cada vez mais performático. Diga a eles que estarei lá em 5 minutos. Quando sua assistente saiu, ele olhou para seu telefone. Uma nova mensagem de Sofia mostrava 3 pequenos rostos cobertos de sorvete, claramente desfrutando de seu lanche da tarde com a mãe. A intimidade casual de tais momentos ainda o atingia como um golpe físico, todos os anos de memórias que ele perdera. Na sala de conferências, os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente quando André entrou. O recente escândalo de seu casamento cancelado e filhos repentinamente descobertos havia causado flutuações nas ações da Santos Empreendimentos. Eles esperavam controle de danos, um retorno aos negócios como de costume. Em vez disso, seu CEO estava diferente. Senhores, André começou, sua voz ainda carregando sua autoridade habitual. Entendo que há preocupações sobre as recentes mudanças em minha agenda. Henrique Matos, o membro mais antigo do conselho, limpou a garganta. André, estamos preocupados com a imagem da empresa. A imprensa está tendo um dia de campo com sua situação pessoal e agora esses horários irregulares. O desempenho da empresa não sofreu. André interrompeu, exibindo os relatórios trimestrais na tela. Na verdade, nossa eficiência melhorou desde que implementei mais delegação de autoridade. Mas sua reputação está mudando, André finalizou firmemente. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. A reunião continuou, mas a mente de André continuava vagando para a visita programada com as crianças amanhã. Eles iriam ao Museu Nacional. Escolha deles. Ele nunca estivera lá, sempre descartando tais passeios como perda de tempo. Agora, ele se via estudando fatos sobre dinossauros tarde da noite, preparando-se para responder às infindáveis perguntas que seus curiosos filhos poderiam fazer. Mais tarde naquela tarde, ele recebeu outra mensagem inesperada de Sofia. A escola das crianças está tendo uma reunião de pais e professores na próxima semana. João geralmente vai comigo, mas as crianças perguntaram se você gostaria de ir no lugar dele. Os dedos de André pairaram sobre seu telefone. A menção de João ainda mexia com algo desconfortável em seu peito, mas ele afastou o sentimento. Que horas? Ele digitou de volta. Prites na quarta-feira. Pode interferir com seu horário de trabalho. Estarei lá, ele respondeu imediatamente, então acrescentou. Obrigado por me avisar. Ele quase podia ver o sorriso surpreso de Sofia enquanto ela enviava de volta um simples emoji de polegar para cima, algo que o teria irritado no passado, mas agora parecia estranhamente cativante. Uma batida na porta de seu escritório interrompeu seus pensamentos. Carlos Wagner entrou parecendo preocupado. André, o pai de Valentina Hoffman está ameaçando retirar seu investimento do projeto Thompson, a menos que você faça um pedido público de desculpas à filha dele. 6 semanas atrás, tal ameaça teria enviado André a uma fúria calculada, mobilizando toda a sua equipe jurídica para esmagar qualquer oposição. Agora ele se viu considerando uma abordagem diferente. Agende um almoço com Ricardo Hoffman, ele disse calmamente. Apenas ele e eu, sem advogados.
Carlos piscou surpreso. Tem certeza de que isso é sábio? Não, André admitiu, surpreendendo a ambos com sua honestidade. Mas estou aprendendo que às vezes a escolha sábia e a escolha certa nem sempre são a mesma coisa. Depois que Carlos saiu, André se viu olhando para uma foto antiga em seu telefone. Uma que ele nunca deletara, apesar de seus melhores esforços para apagar todos os vestígios de seu primeiro casamento. Mostrava Sofia em seus primeiros dias rindo enquanto tentava ensiná-lo a pintar. Ele havia descartado seus esforços então, muito focado em moldá-la à sua ideia de perfeição para ver o presente que ela estava oferecendo. Agora, observando as pequenas mãos de seus filhos guiando as suas através dos fundamentos da arte, ele finalmente entendeu o que ela estava tentando lhe mostrar o tempo todo. A vida não era sobre controle, era sobre aprender a dobrar-se sem quebrar, sobre encontrar beleza nas pinceladas imperfeitas que tornavam cada quadro único. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez era Alice, enviando uma mensagem através do telefone de Sofia. Pai, você pode trazer sua pintura da aula de arte amanhã? Queremos pendurá-la no canto especial da galeria. Pai. A palavra ainda soava nova, simultaneamente aterrorizante e maravilhosa. E a pintura a que eles se referiam, sua tentativa desajeitada de capturar o horizonte da cidade, era provavelmente a pior obra de arte já criada. Mas eles queriam exibi-la orgulhosamente ao lado de suas próprias obras. Pela primeira vez em sua vida, André Santos se viu ansioso para estar em algum lugar onde ele não era perfeito. O Museu Nacional fervilhava com crianças excitadas e pais atarefados. Um mundo muito distante das salas de reunião estéreis que André costumava habitar. Ele ficou desajeitadamente no saguão de entrada, segurando 3 pequenas mochilas cheias de lanches que Sofia havia preparado. Ela lhe enviara instruções detalhadas sobre alergias e preferências. Informações que ele estava determinado a memorizar. Pai. Pai, venha ver os dinossauros. A voz de Alice ecoou pelo saguão, sua empolgação arrancando sorrisos dos visitantes próximos. A palavra pai ainda fazia seu coração pular uma batida cada vez que a ouvia. Lucas puxou sua manga, algo que ele começara a fazer recentemente quando queria a atenção de André. Você sabia que o T-Rex na verdade não podia correr muito rápido? A estrutura óssea deles não suportaria. Sério? André se viu genuinamente interessado. Onde você aprendeu isso? Dr. João nos deu um livro sobre dinossauros, Eduardo se intrometeu. E André sentiu a pontada familiar à menção do namorado de Sofia. Mas ele a afastou, concentrando-se em vez disso no entusiasmo de seus filhos. Enquanto se moviam pelas exposições, André descobriu um lado de seus filhos que não havia visto em suas visitas supervisionadas anteriores na galeria. Alice era uma líder natural, organizando seus irmãos no que ela chamava de equipes de exploração. Eduardo tinha uma memória incrível para fatos, despejando informações sobre cada exposição que encontravam. E Lucas, o mais quieto dos 3, tinha um olho para detalhes que constantemente o surpreendia. Olhe, pai, Lucas apontou para um modelo massivo de baleia azul suspenso do teto. É como a sua pintura, vê? O mesmo tipo de azul que você usou para o céu. André sentiu uma onda de orgulho por seu filho ter feito essa conexão. Você tem um bom olho, Lucas. Embora eu ache que minha pintura precisa de muito mais prática. Tudo bem, Alice disse, deslizando sua pequena mão na dele. Mamãe diz que a prática faz o progresso, não a perfeição. Perfeito é chato. As palavras o atingiram com força, lembrando-se de quantas vezes ele havia exigido perfeição de Sofia, de si mesmo, de todos ao seu redor. Seus filhos estavam lhe ensinando mais sobre a vida do que todos os seus anos nos negócios jamais haviam feito. Eles pararam para almoçar na cafeteria do museu, onde André enfrentou o desafio de cortar sanduíches nos triângulos precisos que cada criança preferia. Suas mãos, geralmente firmes, se sentiam desajeitadas nesta tarefa doméstica, mas as crianças o observavam com diversão paciente. Você está melhorando, Eduardo encorajou, aceitando seu triângulo ligeiramente torto. Da última vez, as bordas estavam todas amassadas.
Uma mulher na mesa ao lado sorriu para a interação deles. Suas crianças são maravilhosas, ela comentou. Você deve estar muito orgulhoso. Estou, André respondeu, surpreendendo-se com o calor imediato em sua voz. Eles estão me ensinando algo novo todos os dias. Após o almoço, eles visitaram a loja de presentes, uma negociação mais complexa do que qualquer acordo de negócios que André já havia lidado. Cada criança tinha permissão para escolher um item, levando a deliberações cuidadosas e discussões sérias sobre os méritos relativos de diferentes modelos de dinossauros. Pai? Alice perguntou, enquanto saíam, seu novo estegossauro apertado firmemente. Podemos fazer isso de novo? Talvez da próxima vez possamos trazer a mamãe e o Dr. João também? André congelou momentaneamente, mas olhando para o rosto esperançoso de sua filha, ele se viu assentindo. Se é isso que você gostaria, querida. O termo carinhoso escapou naturalmente, e Alice sorriu radiante. Enquanto esperavam Sofia vir buscá-los, André recebeu uma mensagem de seu escritório sobre uma situação urgente com um cliente importante. Pela primeira vez em sua carreira, ele respondeu com 2 simples palavras. Resolvam isso. Sofia chegou pontualmente, como sempre. As crianças correram para mostrar-lhe suas compras, falando umas sobre as outras em sua empolgação para compartilhar suas aventuras. André as observava, notando como ela dava atenção total a cada criança, validando suas experiências com interesse genuíno. Eles tiveram um tempo maravilhoso, ela disse suavemente, movendo-se para ficar ao lado dele enquanto as crianças comparavam seus modelos de dinossauros. Eu também, André admitiu. Sofia, sobre a reunião de pais e professores, obrigado por me incluir. Ela o estudou por um momento, então sorriu levemente. Você está aprendendo, André. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Enquanto ele os observava partir, André percebeu algo profundo. Seus filhos não eram apenas adições à sua vida. Eles estavam transformando-a inteiramente, mostrando-lhe um mundo onde o sucesso não era medido em dólares e centavos, mas em momentos de conexão genuína. De volta ao seu escritório naquela noite, ele se viu fazendo algo sem precedentes, reorganizando toda a sua agenda para acomodar visitas regulares ao museu, eventos escolares e aulas de arte. O André Santos, de 6 semanas atrás, teria chamado isso de perda de tempo. Agora, ele entendia que era o investimento mais importante que já faria. A sala de conferências dos pais e professores no Colégio São Bento parecia impossivelmente pequena para a presença comandante de André. Ele se sentou ao lado de Sofia, agudamente consciente dos olhares curiosos dos outros pais. As cadeiras eram claramente projetadas para alguém menor, e seu terno italiano parecia fora de lugar entre as roupas casuais dos outros pais. A senhora Teixeira, uma mulher de rosto caloroso, nos seus 50 anos, espalhou 3 conjuntos de portfólios. Alice, Eduardo e Lucas são alunos excepcionais, ela começou seu sorriso genuíno. Cada um tem suas forças únicas. Alice mostra habilidades de liderança notáveis em atividades em grupo. Eduardo se destaca em matemática e ciências. E Lucas, bem, sua escrita é extraordinariamente reflexiva para sua idade. André se viu inclinando-se para a frente, absorvendo cada detalhe sobre a vida de seus filhos. Ele notou Sofia tomando notas em um pequeno caderno, algo que ela aparentemente fazia em cada conferência. Lucas tem escrito histórias sobre um pai que trabalha em uma torre feita de estrelas. A senhora Teixeira continuou, puxando um livreto, cuidadosamente grampeado. Sua imaginação é bastante notável. A garganta de André se apertou ao olhar para a caligrafia cuidadosa de seu filho. As ilustrações em giz de cera, mostrando um homem alto aprendendo a brincar com seus filhos entre as estrelas. O terno do homem estava colorido em prata, exatamente como o que André usava no dia em que eles se conheceram pela primeira vez. E como eles estão se ajustando? Ele perguntou, a pergunta carregada de significado. A expressão da senhora Teixeira suavizou com compreensão. As crianças são notavelmente resilientes, Sr. Santos. Elas lidaram com as mudanças em suas vidas com graça. Ter um sistema de apoio consistente ajuda tremendamente. Sofia se mexeu ligeiramente ao lado dele. Todos nós estamos trabalhando para tornar esta transição
o mais suave possível. Após a conferência, eles caminharam juntos pelos corredores da escola, paredes decoradas com obras de arte infantis. André parou em um grande mural, um projeto colaborativo onde ele identificou as contribuições de seus filhos perfeitamente integradas com as de seus colegas de classe. Eles são felizes aqui, ele disse baixinho. Você deu a eles uma vida tão boa. Nós demos, Sofia corrigiu gentilmente. Você faz parte da vida deles agora também, André. É isso que importa. Uma comoção no final do corredor chamou a atenção deles. As crianças estavam sendo liberadas de suas aulas, e os trigêmeos vieram correndo em sua direção, apenas para parar abruptamente quando viram quem estava esperando. Pai? Você realmente veio. A surpresa de Alice doeu mais do que qualquer revés nos negócios jamais havia doído. Eu prometi que viria, ele respondeu, ajoelhando-se apesar de seu terno caro. As crianças correram para abraçá-lo, suas mochilas balançando loucamente. Doutor João! Lucas de repente chamou, acenando para alguém atrás deles. André se endireitou para se encontrar cara a cara com João Silva. O pediatra era exatamente como as fotos haviam mostrado. Olhos castanhos calorosos, confiança casual e um sorriso genuíno, que tornava impossível não gostar dele, apesar dos melhores esforços de André. Espero que você não se importe, Sofia disse rapidamente. João geralmente pega as crianças às quartas-feiras para as aulas de piano delas. Eu deveria ter mencionado... Está tudo bem, André interrompeu, estendendo sua mão. Doutor Silva. Por favor, me chame de João, o outro homem respondeu. Seu aperto de mão firme, mas não desafiador. As crianças me contaram muito sobre suas aventuras no museu. As crianças, alheias à atenção, começaram a tagarelar animadamente sobre seu dia. André observou como elas naturalmente incluíam ambos os homens em suas histórias, alternando entre pai e doutor João com uma facilidade que falava de completa segurança em seus relacionamentos. Pai, você vai vir ao nosso recital de piano na próxima semana? Eduardo perguntou de repente. Doutor João tem nos ajudado a praticar uma peça especial. André sentiu a familiar onda de ciúme, mas algo na expressão de João o fez pausar. Não havia competição lá, nenhuma tentativa de reivindicar um direito, apenas genuína preocupação pelas crianças. Eu não perderia por nada, André se viu dizendo. Talvez o Dr. Silva possa me contar mais sobre o que devo esperar. A surpresa e o prazer nos rostos de seus filhos fizeram o esforço valer a pena. Até Sofia parecia silenciosamente orgulhosa. Que tal todos nós tomarmos um sorvete? João sugeriu. As crianças podem te contar sobre suas peças, e eu conheço um ótimo lugar aqui perto. André olhou para seu telefone. 3 chamadas perdidas do escritório já. Mas olhando para os rostos esperançosos de seus filhos, ele tomou uma decisão que teria sido impensável meses atrás. Sorvete soa perfeito, ele disse, deslizando seu telefone para o bolso sem verificar as mensagens. Enquanto caminhavam para a sorveteria, André se viu em uma posição não familiar, não liderando, mas sendo parte de algo. As crianças pulavam à frente com João enquanto Sofia caminhava ao lado dele, um silêncio confortável entre eles. Você está se saindo bem, ela disse suavemente. Melhor do que eu esperava. Estou tentando, ele admitiu. Nunca pensei que pudesse compartilhar. Mas vê-los felizes, isso é o que importa agora. O sol da tarde pegou a prata em seu cabelo, enquanto ele observava seus filhos rindo com o homem que estivera lá, para todos os momentos que ele perdera. E de alguma forma, surpreendentemente, ele encontrou espaço em seu coração para a gratidão ao lado do arrependimento. O salão de concertos da Escola de Música Vila Lobos estava cheio de pais orgulhosos e crianças nervosas. André chegou, cedo, um buquê de flores para cada um de seus filhos cuidadosamente selecionado. Girassóis para Alice, delfínios azuis para Eduardo e lírios brancos para Lucas. Ele se lembrava de seus favoritos das conversas durante as aulas de arte. Ele encontrou seu lugar designado na primeira fila, bem ao lado de Sofia e João. O programa em suas mãos
Listava os nomes de seus filhos, os Trigêmeos Santos, Sonata ao Luar, modificada para iniciantes. Eles têm praticado por semanas, João mencionou, sua voz baixa e amigável. Até criaram sua própria variação, onde revezam a melodia. André assentiu, apreciando a informação mesmo enquanto lutava com seus sentimentos sobre o conhecimento íntimo de João sobre a vida de seus filhos. Obrigado, ele conseguiu dizer, por encorajar a música deles. João pareceu entender o esforço por trás dessas palavras. Eles são crianças notáveis. Eles tornam fácil querer apoiar seus sonhos. As luzes diminuíram e um silêncio caiu sobre a plateia. Um por um, jovens artistas se revezaram no grande piano. Alguns confiantes, outros claramente nervosos. André se viu tensionando cada vez que uma criança errava uma nota, lembrando-se de seus próprios padrões rigorosos de perfeição. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma garotinha congelou completamente no meio da apresentação, lágrimas brotando em seus olhos enquanto ela encarava as teclas. Antes que qualquer adulto pudesse reagir, Alice se levantou de seu lugar na área de espera e caminhou até o palco. Ela sussurrou algo para a menina, então sentou-se ao lado dela no banco. Juntas, elas tocaram um dueto simples, Alice guiando sua nova amiga pela peça com encorajamento gentil. André olhou para Sofia, que estava radiante de orgulho. Isso é tudo você, ele sussurrou. Essa bondade, isso é o que você ensinou a eles. Ela tem sua determinação, Sofia respondeu suavemente, mas ela está aprendendo a usá-la para elevar os outros. Quando finalmente chegou a hora da apresentação dos trigêmeos, André prendeu a respiração. As três pequenas figuras se aproximaram do piano com confiança combinada. Eles haviam coordenado suas roupas. Alice em um vestido roxo, os meninos em gravatas borboleta roxas com seus ternos pretos. Eles se arranjaram cuidadosamente no banco, sua performance claramente bem ensaiada. Então, quando seus pequenos dedos tocaram as teclas, André sentiu seu mudar mais uma vez. Eles tocavam lindamente, mas não era a precisão técnica que o emocionava. Era a maneira como trabalhavam juntos, cada criança apoiando as outras, criando algo maior do que elas mesmas. Quando uma falhava ligeiramente, outra ajustava seu tempo, cobrindo o erro tão suavemente que apenas o ouvinte mais atento notaria. Eles se protegem, João murmurou, admiração profissional em sua voz. Sempre fizeram isso. André observava seus filhos se apresentarem, vendo em sua cooperação tudo o que ele perdera em sua busca pela excelência individual. Eles não estavam tentando ofuscar uns aos outros, estavam criando harmonia juntos. Quando as notas finais se desvaneceram, a plateia irrompeu em aplausos apreciativos. Os trigêmeos se levantaram e se curvaram em perfeita sincronização, seus rostos brilhando de realização. Seus olhos procuraram a primeira fila, buscando a aprovação de todos os três adultos em suas vidas. André se viu de pé, aplaudindo com abandono incaracterístico. As flores quase caíram de seu colo, mas ele não se importava em manter sua dignidade habitual. Seus filhos acabavam de lhe mostrar como o verdadeiro sucesso se parecia. Após o recital, enquanto outras famílias se dispersavam, os trigêmeos correram para pegar suas flores. Cada criança o abraçou apertado, sua empolgação palpável. Você viu como fizemos a parte do meio, pai? Eduardo perguntou ansiosamente. Nós mudamos para torná-la nossa. Assim como na aula de arte, Lucas acrescentou suavemente, fazendo algo novo a partir de algo clássico. Nós praticamos tanto, Alice declarou orgulhosamente. Dr. João nos ajudou a gravar para podermos ouvir e corrigir nossos erros. E mamãe fez smoothies saudáveis para o poder do cérebro, Eduardo acrescentou. André olhou para seus filhos, depois para Sofia e João, que estavam um pouco afastados, dando-lhes espaço para este momento. Ele percebeu que seus filhos já haviam descoberto o que levara uma vida inteira para ele aprender. Que a força vem não de ficar sozinho, mas de apoiar uns aos outros. Que tal todos nós comemorarmos? Ele sugeriu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo.
Conheço um restaurante maravilhoso aqui perto, que tem um excelente menu infantil. As crianças olharam esperançosamente para sua mãe e João. A expressão de Sofia suavizou enquanto ela assentia. Isso soa adorável, não é, João? Sim, João concordou calorosamente. Eu gostaria de ouvir mais sobre como vocês criaram seu arranjo. Enquanto caminhavam juntos para o restaurante, André sentiu algo incomum se estabelecendo em seu peito. Um sentimento de pertencimento, que não tinha nada a ver com poder ou controle, e tudo a ver com as pequenas mãos segurando as suas, guiando-o para uma nova compreensão de família. A notícia estourou em uma chuvosa terça-feira de manhã. André estava no meio de sua agora regular aula de arte com as crianças, quando seu telefone explodiu com notificações. As ações da Santos Empreendimentos haviam despencado após uma empresa rival lançar uma tentativa de aquisição hostil, explorando fraquezas em vários contratos-chave. Pai, você está apertando o pincel com muita força, Alice observou, notando sua tensão. Lembra o que a mamãe diz sobre pinceladas suaves? André forçou seu aperto a relaxar, mas sua mente estava acelerada. Ricardo Hoffman, o pai de Valentina, havia orquestrado este ataque. O momento e a estratégia eram inconfundíveis. Ele havia esperado André baixar a guarda, se distrair com sua recém-descoberta vida familiar. Desculpe, querida, ele conseguiu dizer, colocando o pincel de lado. Preciso fazer uma ligação rápida. Entrando no escritório de Sofia, nos fundos da galeria, ele podia ouvir as risadas de seus filhos se misturando com o som da chuva contra as janelas. O contraste entre sua alegria inocente e a crise nos negócios que se desenrolava fez seu peito apertar. Carlos, ele latiu ao telefone, seu antigo tom de comando retornando. Convoque uma reunião de emergência do conselho. Estarei lá em 30 minutos. Pai? Lucas apareceu na porta, seu pequeno rosto preocupado. Você prometeu nos ajudar a terminar nosso retrato de família hoje. André olhou para seu filho, depois para seu telefone exibindo os números catastróficos das ações. O antigo André já estaria em seu carro, correndo para o escritório para esmagar seus oponentes. Mas agora... Carlos, ele disse novamente, sua voz suavizando. Faça 2 horas. Coloque todos trabalhando no controle de danos até lá. O rosto de Lucas se iluminou e André sentiu algo mudar em seu peito. 2 meses atrás, ele teria sacrificado qualquer coisa pelos negócios. Agora, observando seu filho retornar para seus irmãos, ele percebeu como as verdadeiras prioridades se pareciam. De volta aos Cavaletes, os trigêmeos estavam trabalhando em seu projeto colaborativo. Um retrato de família que incluía todos: André, Sofia, João e as próprias crianças, todos pintados em cores brilhantes e esperançosas. Olhe, pai, Eduardo apontou orgulhosamente. Eu pintei o prédio do seu escritório no fundo, mas o tornei menos assustador. Vê o arco-íris? André sorriu apesar de sua preocupação, notando como seu filho havia transformado a imponente Torre Santos em algo quase mágico, com luzes quentes nas janelas e nuvens suaves ao redor. Está perfeito, ele disse, querendo dizer isso. Agora vamos terminar isso juntos antes que eu tenha que ir para uma reunião. Durante a próxima hora, ele se imergiu no mundo de cores e imaginação deles, deixando de lado pensamentos sobre ações em queda e traição. Ele observou como seus filhos trabalhavam juntos, apoiando e encorajando uns aos outros, e sentiu um profundo senso do que quase perdera em sua busca por poder. Quando Sofia retornou de seus afazeres, ela imediatamente sentiu que algo estava errado. André? O que aconteceu? Ele a puxou de lado, falando baixinho para que as crianças não pudessem ouvir. Hoffman está fazendo sua jogada. Ele está tentando assumir a empresa. Os olhos dela se arregalaram com compreensão. A exposição de arte das crianças é esta tarde. Eles estão ansiosos para que você esteja lá. Eu sei, ele disse, o conflito claro em sua voz. Vou tentar voltar a tempo. O antigo André nem consideraria voltar, ela observou. O antigo André não sabia o que estava perdendo. No escritório, a sala de reuniões crepitava de tensão. As mesmas pessoas que haviam questionado sua agenda alterada agora exigiam sua total atenção, seu lendário foco. Precisamos responder agressivamente,
Carlos insistiu. Hoffman está explorando nossa fraqueza percebida. Sua situação doméstica fez a empresa parecer vulnerável. André ficou na janela, observando o padrão da chuva contra o vidro. Abaixo ele podia ver a cidade passando apressada, todos presos em suas próprias missões urgentes. Ele pensou na pintura de seus filhos, como eles haviam transformado sua fria torre em algo quente e acolhedor. "Ah, se tentássemos algo diferente", ele disse finalmente, virando-se para encarar a sala. "Diferente?" Carlos parecia alarmado. "André, este não é o momento para experimentos. Precisamos revidar com força, mostrar a eles que você ainda é o mesmo implacável." "Mas eu não sou." André interrompeu quietamente. "E talvez isso não seja uma fraqueza." Ele se moveu para o quadro branco, começando a delinear uma estratégia que teria sido impensável para ele alguns meses atrás. Em vez de atacar as participações de Hoffman, ele propôs uma abordagem colaborativa, uma que beneficiaria ambas as empresas enquanto protegeria os empregos de milhares de funcionários. "Você quer oferecer a eles uma parceria?" Carlos estava incrédulo. "André, eles estão tentando destruí-lo." "Não", André respondeu calmamente. "Eles estão tentando destruir quem eu costumava ser, mas esse homem não existe mais." Ele olhou para seu relógio. Ainda havia tempo de chegar à exposição de arte das crianças se eles se movessem rapidamente. "Coloque Hoffman na linha", ele ordenou. "Não os advogados dele, não o conselho dele. Ele. É hora de conversarmos de pai para pai." Enquanto sua equipe se apressava para fazer a ligação, André tocou o retrato de família que seus filhos haviam desenhado, agora servindo como plano de fundo de seu telefone. Às vezes, as maiores vitórias vinham não de esmagar seus oponentes, mas de aprender a ver o mundo através de novos olhos. Olhos que viam arco-íris onde outros viam apenas torres. A exposição de arte infantil transformou a Martinez moderna em um caleidoscópio de cor e criatividade. Pais orgulhosos vagavam pela galeria, admirando as expressões desinibidas de jovens artistas. No centro da parede principal estava pendurado o retrato colaborativo de família dos trigêmeos, suas cores vibrantes atraindo todos os olhares. A cadeira de André permanecia vazia na primeira fila. "Ele vai chegar." Alice insistiu, ajeitando seu vestido de ocasião especial pela 100ª vez. Ele prometeu. Sofia trocou olhares preocupados com João, que apertou sua mão em apoio. Ambos sabiam o que estava em jogo com a empresa, mas a fé das crianças em seu pai permanecia inabalada. Enquanto isso, em seu escritório, André estava sentado em frente a Ricardo Hoffman, dois titãs da indústria se encarando sobre um tabuleiro de xadrez que se tornara muito mais complexo do que qualquer um deles antecipara. "Você não é nada do que eu esperava", Hoffman admitiu, estudando a proposta de parceria que André havia redigido. "Quando Valentina me contou sobre as crianças, presumi que fosse algum tipo de jogada calculada. Eu achava que tudo era uma jogada calculada", André respondeu, sua voz não contendo amargura. "Até que aprendi o que realmente importa." Ele olhou para seu relógio. 30 minutos até as apresentações da exposição de arte começarem. Seus filhos estariam esperando que ele estivesse lá, sentado entre Sofia e João, completando seu círculo familiar não convencional, mas amoroso. "Sua filha", André continuou, "ela merecia mais do que o que eu fiz com ela. Eu estava tão focado em manter o controle que não pude ver como minhas ações afetavam os outros." A expressão de Hoffman suavizou ligeiramente. "Valentina é resiliente. Ela já seguiu em frente. Na verdade, está namorando alguém que a faz rir. Nunca a vi mais feliz." "Às vezes o que pensamos que queremos não é o que precisamos", André disse, pensando em sua própria jornada. "Esta parceria, Ricardo, ela poderia criar algo melhor do que qualquer um de nós poderia construir sozinho." Hoffman o estudou por um longo momento. "E você está disposto a ceder o controle da divisão europeia?" "Controle conjunto", André corrigiu. "Ambos temos filhos que herdarão nossos legados. Eu prefiro que eles herdem um legado de cooperação do que de conquista." Os olhos do homem mais velho piscaram para o retrato de família na mesa de André, aquele que seus filhos
Haviam pintado agora orgulhosamente emoldurado. A exposição de arte começa em breve, não é? André assentiu, tentando esconder sua ansiedade. Então vamos encerrar isso, Hoffman disse, alcançando uma caneta. Eu me vejo curioso para ver que tipo de arte poderia transformar André Santos em um homem razoável. 20 minutos depois, André entrou apressado na galeria bem quando Alice estava começando sua apresentação. O rosto dela se iluminou quando o viu, sua confiança visivelmente crescendo, enquanto ela explicava o significado por trás de seu retrato de família para a multidão reunida. Usamos cores brilhantes, ela explicou, sua voz clara e forte, porque é assim que nossa família se sente agora. Papai nos ensinou que às vezes as melhores imagens vêm de misturar cores diferentes, mesmo que você não ache que elas combinam no início. Eduardo assumiu perfeitamente. Vê como a torre no fundo não é mais assustadora? Isso é porque o papai nos mostrou seu escritório, e na verdade, está cheio de pessoas legais e nossos desenhos nas paredes. Lucas, geralmente o mais tímido, deu um passo à frente. E colocamos todos juntos porque é assim que as famílias funcionam melhor. Mamãe diz que o amor cresce quando você o compartilha, não fica menor. André sentiu a presença de Sofia, ao seu lado antes de vê-la. Você conseguiu, ela sussurrou. Eu não perderia isso por nada, ele respondeu. Então acrescentou. A parceria foi fechada. Hoffman e eu encontramos um terreno comum. O poderoso André Santos escolhendo compromisso em vez de conquista. Seu tom era levemente provocador. Seu conselho deve estar em choque. Que fiquem, ele murmurou, observando seus filhos responderem. Há perguntas da audiência com desenvoltura e entusiasmo. Algumas coisas são mais importantes do que ser o homem mais poderoso da sala. João apareceu do outro lado de Sofia, carregando bebidas para todos. As crianças arrasaram, ele disse, calorosamente. Vocês devem estar orgulhosos, vocês dois. E, surpreendentemente, André descobriu que estava orgulhoso, não apenas de seus filhos, mas da maneira como eles o haviam ajudado a se tornar alguém que podia estar aqui, compartilhando este momento com sua ex-esposa e o namorado dela, sentindo-se não diminuído, mas enriquecido pela experiência. Após a apresentação, enquanto as crianças mostravam animadamente suas outras obras de arte para convidados admirados, André se viu estudando o retrato de família novamente. A figura que eles haviam pintado dele não era o empresário severo que ele fora. Eles haviam capturado quem ele estava se tornando, alguém que podia sorrir, que podia segurar pincéis em vez de contratos, que podia ficar ao lado dos outros, em vez de acima deles. Pai, Lucas chamou. Venha conhecer minha professora de arte da escola. Ela quer saber se você vai ajudar com o programa de arte dos pais no próximo semestre. André sorriu, já sabendo sua resposta. Sua agenda faria espaço para isso, assim como seu coração havia feito espaço para muito mais do que ele jamais pensara ser possível. O ar de outono carregava uma promessa fria de mudança, enquanto André estava em sua cobertura, supervisionando os carregadores. Depois de 20 anos morando no mesmo espaço luxuoso mas estéril, ele estava se mudando para um aconchegante sobrado familiar em Botafogo, a apenas alguns quarteirões de onde seus filhos moravam. Tem certeza disso, senhor? Carlos perguntou, observando enquanto os carregadores embalavam cuidadosamente os poucos pertences pessoais de André. Você poderia comprar uma mansão na Barra da Tijuca, manter a cobertura para reuniões de negócios. André passou a mão pelo balcão de mármore que uma vez considerara o auge da sofisticação. Agora parecia apenas frio. As crianças precisam de estabilidade. Carlos, elas precisam saber que estou comprometido em fazer parte de suas vidas diárias, não apenas um pai de fim de semana. A decisão havia chegado a ele gradualmente ao longo das últimas semanas, observando como os rostos de seus filhos se iluminavam cada vez que ele aparecia em eventos escolares ou passeios improvisados para tomar sorvete. Os 40 minutos de deslocamento do centro do Rio para Botafogo haviam começado a parecer uma barreira intransponível. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia. As crianças estão explodindo de empolgação para ajudar você a decorar. Aviso, Alice está passando por uma fase roxa.
Ele sorriu, digitando de volta. Desde que não seja a sala de conferências, ela pode pintar o que quiser. Os carregadores estavam quase terminando quando André notou algo escondido em seu escritório. Em casa, um antigo álbum de fotos que ele havia esquecido que existia. Dentro, ele encontrou fotos de seu primeiro casamento com Sofia. Ela parecia tão jovem, tão cheia de esperança, enquanto ele. Ele parecia distraído, verificando seu telefone até mesmo nas fotos do casamento. Senhor? Sua assistente interrompeu gentilmente. A decoradora de interiores está aqui para discutir os quartos das crianças. André fechou o álbum, colocando-o em sua pasta. Algumas memórias mereciam ser preservadas, mesmo aquelas que nos mostravam nossos erros. O sobrado era tudo o que... A cobertura não era. Quente e acolhedor, com pisos de madeira originais e grandes janelas que enchiam o espaço de luz natural. André o havia comprado totalmente mobiliado, mas deixou os quartos das crianças vazios, querendo que elas ajudassem a criar seus próprios espaços. Pai. 3 vozes excitadas chamaram quando o carro de Sofia parou do lado de fora. Os trigêmeos subiram os degraus correndo, João seguindo atrás com uma expressão divertida. Eu trouxe meu livro de design, Alice anunciou, puxando um caderno cheio de esboços cuidadosamente coloridos. Podemos começar com meu quarto? Na verdade, André disse, ajoelhando-se ao nível deles. Pensei que poderíamos começar com outra coisa primeiro. Ele os levou ao que seria seu escritório em casa. Este quarto precisa de todos vocês. Os olhos das crianças se arregalaram ao ver as paredes em branco e as prateleiras vazias. Sério? Eduardo perguntou. Mas é aqui que você trabalha? Exatamente, André respondeu. E meu melhor trabalho hoje em dia acontece quando estou pensando em vocês. Sofia apareceu na porta, observando enquanto as crianças começavam a planejar entusiasticamente como transformar o espaço de trabalho do pai. Sua expressão continha uma mistura de orgulho e algo mais, talvez reconhecimento de quão longe André havia chegado. A decoradora vai ter um ataque, João comentou baixinho parado ao lado dela. Mas às vezes, os melhores designs vêm do coração, não do portfólio. André captou a troca deles e, surpreendentemente, não sentiu ciúmes. Em vez disso, sentiu-se grato por este homem que ajudara a moldar seus filhos nas pessoas incríveis que estavam se tornando. Dr. João, Lucas chamou. Pode me ajudar a medir esta parede? Quero ter certeza de que meu mapa de constelações cabe perfeitamente. Claro, amigão, João respondeu, puxando o aplicativo de medição de seu telefone. Seu pai vai ter o escritório mais bem decorado de Botafogo. Conforme a tarde avançava, André observava seus filhos transformarem o espaço com sua arte, suas ideias, sua energia. Eduardo insistiu em instalar um pequeno telescópio perto da janela, enquanto Alice criava um cantinho de leitura com inúmeras almofadas. Lucas cuidadosamente arranjou seus mapas estelares ao lado de onde os prêmios de negócios de André ficariam. Sabe, Sofia disse suavemente, juntando-se a ele, enquanto ele observava seus filhos trabalhando. Isso é o que eu sempre esperei. Não o dinheiro ou o status, apenas isso. Nossas crianças tendo ambos os pais totalmente presentes em suas vidas. Eu entendo isso agora, André respondeu. Eu só gostaria de ter entendido mais cedo. Ela tocou seu braço gentilmente. Algumas lições levam tempo para aprender. O importante é que você as aprendeu. Mais tarde naquela noite, enquanto todos se preparavam para partir, Alice se virou para seu pai com uma expressão séria. Pai, já que você vai morar tão perto agora, podemos tomar café da manhã juntos às vezes? Antes da escola, André sentiu seu coração inchar. Que tal toda quarta-feira? Podemos experimentar aquela nova padaria na esquina. E talvez... Lucas acrescentou timidamente, às vezes poderíamos ir juntos a pé para a escola? Eu gostaria muito disso, André respondeu, sua voz grossa de emoção. Enquanto ele observava Sofia e João levarem as crianças para o carro, André ficou na porta de sua nova casa. O sol poente lançava longas sombras pela rua de Botafogo, mas, diferentemente das sombras de seu passado, estas pareciam promessas de um amanhã mais brilhante. Seu telefone vibrou com outra mensagem do escritório, algo sobre projeções trimestrais.
mas pela primeira vez, isso podia esperar. Esta noite, ele tinha um quarto de crianças para preparar, memórias para desempacotar e um novo capítulo para começar. Os primeiros raios da aurora filtravam pelas janelas da baía da nova cozinha de André, enquanto ele cuidadosamente arrumava 3 lancheiras no balcão. Cada uma era codificada por cor: roxa para Alice, azul para Eduardo, verde para Lucas, e embalada de acordo com suas preferências individuais. Ele passara semanas aprendendo seus favoritos, estudando as notas que Sofia gentilmente compartilhara. As crostas precisam ser cortadas do sanduíche do Lucas, ele murmurou para si mesmo, verificando cada detalhe 2 vezes. Alice gosta de sua maçã fatiada e Eduardo precisa de guardanapos extras para a aula de arte. Era o primeiro café da manhã de quarta-feira juntos desde que ele se mudara para Botafogo. E André estava acordado desde as 5, querendo que tudo estivesse perfeito. A familiar ansiedade de uma grande apresentação de negócios agitava seu estômago. Mas este público de 3 importava mais do que qualquer reunião de conselho. Uma batida na porta anunciou a chegada deles. As crianças entraram correndo, ainda de pijama, seus cabelos adoravelmente despenteados pelo sono. Elas haviam insistido em usar seus pijamas para o primeiro café da manhã juntos, uma tradição que aparentemente haviam começado com João nos domingos de manhã. "Pai, você fez panquecas!" Alice exclamou, avistando a elaborada disposição na ilha da cozinha. "Com gotas de chocolate", André confirmou, ajudando Lucas a subir em um dos bancos altos. "E mirtilos para Eduardo, porque me lembro que você não gosta de chocolate pela manhã." O fato de que ele sabia esse detalhe, que ele agora sabia centenas de pequenos detalhes sobre as preferências de seus filhos, parecia uma vitória maior do que qualquer negócio que ele já fechara. "Você fez do zero?" Eduardo perguntou, estudando as panquecas perfeitamente douradas com curiosidade científica. André sentiu suas bochechas esquentarem ligeiramente. "Bem, eu tive alguma ajuda. Sua mãe me deu a receita dela, e eu pratiquei." As crianças trocaram olhares conhecedores. "Quantas vezes?" Lucas perguntou com um pequeno sorriso. "Vamos apenas dizer que a equipe da Santos Empreendimentos comeu muitas panquecas na semana passada." André admitiu, ganhando risadinhas de sua audiência. Enquanto comiam, as crianças compartilhavam seus planos para o dia. Alice tinha uma apresentação sobre espécies ameaçadas de extinção. Eduardo estava animado com seu projeto de ciências, e Lucas havia escrito uma nova história que queria compartilhar com sua turma. "Podemos fazer isso toda quarta-feira?" Alice perguntou, o xarope pingando de seu garfo. "Mesmo quando estiver chovendo ou nevando." "Especialmente então", André prometeu, entregando-lhe um guardanapo. "Eu até vou aprender a fazer chocolate quente para as manhãs de inverno. Dr. João faz o melhor chocolate quente", Lucas disse inocentemente. Então, rapidamente olhou para seu pai com preocupação. "Mas aposto que você vai fazer um chocolate quente bom também, pai." Em vez do ciúme que poderia ter sentido semanas atrás, André se viu assentindo. "Talvez o Dr. João possa compartilhar sua receita. Poderíamos todos aprender juntos." Os rostos das crianças se iluminaram com esta sugestão de harmonia entre os adultos em suas vidas. Eles terminaram o café da manhã tagarelando sobre o próximo desfile de Halloween da escola, onde haviam decidido se vestir como uma família de astronautas, incluindo tanto seu pai quanto João em seus planos cósmicos. Depois do café da manhã, enquanto André os ajudava a trocar para suas roupas escolares e verificava suas mochilas, ele se viu movendo-se com uma confiança que nunca esperara sentir nessas tarefas domésticas. Cada meia minúscula combinada, cada fita de cabelo perfeitamente amarrada, cada pasta de lição de casa verificada e assinada. "Prontos para o lançamento, astronautas?" ele perguntou, usando sua nova linguagem temática espacial favorita. "Prontos, comandante pai", eles responderam em coro, batendo continência brincalhonamente. A caminhada até a escola levava apenas 10 minutos, mas André apreciava cada segundo. Ele ouviu enquanto Alice praticava sua apresentação. Ajudou Eduardo a identificar diferentes tipos de nuvens para seu diário meteorológico
e segurou a mão de Lucas quando o menino menor estendeu a mão para ele. Nos portões da escola, eles encontraram Sofia deixando alguns materiais de arte para a aula da tarde. O momento poderia ter sido constrangedor, mas de alguma forma não foi. Eles haviam encontrado seu ritmo, seu novo normal. Você se lembrou de tudo, ela notou, olhando para a aparência perfeitamente preparada das crianças. Estou impressionada. Eu tive uma boa professora, ele respondeu simplesmente. Vários, na verdade. O sino de aviso tocou e as crianças abraçaram ambos os pais, antes de correr para se juntar a seus amigos. André os observou partir, maravilhando-se com o quão natural tudo isso parecia agora. Ser um pai, fazer parte de sua rotina diária, ser alguém com quem eles podiam contar. Eles vão falar sobre este café da manhã o dia todo, Sofia disse, sorrindo. Você os deixou muito felizes. Eles me fazem feliz, André respondeu, percebendo o quão estranhas tais palavras teriam soado vindas dele apenas meses atrás. Eu nunca soube que poderia ser assim. Enquanto eles se viravam para seguir seus caminhos separados, Sofia para sua galeria, André para seu escritório. Ele vislumbrou seu reflexo na vitrine de uma loja. Ele estava usando um de seus ternos caros habituais, mas algo estava diferente. Talvez fosse a pequena mancha de tinta em sua manga de ajudar Alice com seu projeto, ou a maneira como seu sorriso vinha mais facilmente agora. O poderoso André Santos havia se transformado, não em alguém menos poderoso, mas em alguém mais completo, e foram necessários 3 pequenos professores para mostrar-lhe o caminho. 6 meses haviam se passado desde a mudança de André para Botafogo, e a Galeria Martinez Moderna estava transformada para uma exposição muito especial. Perspectivas familiares, através dos olhos do amor, apresentava obras de arte de artistas adultos e infantis, explorando o significado das famílias modernas em toda a sua bela complexidade. André estava diante da peça central da exposição, o retrato de família que seus filhos haviam pintado todos aqueles meses atrás, agora profissionalmente emoldurado e iluminado. Ao lado, penduravam-se peças mais novas que eles haviam criado juntos durante suas sessões de arte semanais, mostrando a evolução de sua família através de salpicos de cor e pinceladas cada vez mais confiantes. Não posso acreditar que você realmente está fazendo isso, Sofia disse, juntando-se a ele em frente à exibição. Ela parecia elegante em um vestido preto simples, seu crachá de curadora refletindo as luzes da galeria. Convertendo o andar superior da Torre Santos em um centro de arte infantil, André sorriu. Nem meu conselho diretor, mas eles estão aprendendo a confiar em meus instintos. A decisão de transformar o austero espaço corporativo em um vibrante centro criativo para crianças carentes havia chocado o mundo dos negócios, mas observar seus próprios filhos florescerem através da arte havia ensinado a André o poder da expressão criativa para curar e transformar. As crianças estão nervosas com o discurso delas, Sofia mencionou, ajustando uma moldura ligeiramente. Elas têm praticado a semana toda com João. Eu sei, André respondeu calorosamente. Elas me ligaram por vídeo todas as noites para ensaiar. Até me fizeram usar gravata durante as chamadas para parecer oficial. A galeria começou a encher de convidados. Não apenas o público usual de arte, mas famílias de todos os tipos. André reconheceu alguns dos colegas de classe das crianças e seus pais ao lado de associados de negócios que pareciam ligeiramente deslocados, mas genuinamente interessados neste novo empreendimento. Ricardo Hoffman chegou com Valentina, que trouxera seu novo namorado, um músico de jazz, cuja risada fácil a fazia parecer mais suave, mais genuína do que André jamais a vira. Ela o cumprimentou com uma surpreendente cordialidade, qualquer amargura passada dissolvida pelo tempo e transformação. Suas crianças são notáveis, ela disse sinceramente. Elas ajudaram a criar algo bonito aqui. João apareceu da sala, dos fundos, onde estivera ajudando os trigêmeos a se prepararem. Eles estão prontos, ele anunciou. E André, Alice insiste que você precisa ficar com eles durante o discurso. Todos nós, Lucas acrescentou,
aparecendo de repente e pegando as mãos de João e André. Mamãe também, vamos fazer isso. Como uma família. A palavra família não causava mais dor ou ciúme em André. Em vez disso, o enchia de gratidão por este círculo não convencional, mas perfeito de amor que seus filhos haviam desenhado ao seu redor. Enquanto se reuniam no pequeno pódio, André sentiu a mãozinha de Alice deslizar para a sua. Eduardo ficou entre Sofia e João, enquanto Lucas se apertava ao lado de seu pai. A audiência ficou em silêncio, câmeras piscando para capturar este incomum retrato de família ganhando vida. Bem-vindos à nossa exposição, Alice começou confiante. Nós a chamamos de perspectivas familiares, porque aprendemos que o amor parece diferente de todos os ângulos. Como quando você mistura cores, Eduardo continuou. Às vezes as imagens mais bonitas vêm de combinações que você não esperava. Lucas, sua voz suave mas clara, acrescentou. Nossa família pode não parecer como outras famílias, mas é perfeita para nós, porque o amor não é sobre quem está certo ou errado. É sobre quem fica. Os três filhos terminaram juntos. Uma frase que eles claramente haviam ensaiado, mas que significavam com todo o coração. André sentiu lágrimas ameaçando. Algo que o teria mortificado um ano atrás, mas agora parecia a resposta mais natural do mundo. Ele olhou para Sofia, que estava radiante de orgulho, e João, cuja presença constante se tornara uma parte confortável de seu tecido familiar. As crianças continuaram explicando o projeto do Centro de Arte, seu entusiasmo evidente, enquanto descreviam como outras crianças agora teriam a chance de se descobrir através da arte, assim como elas fizeram. André as observava, maravilhando-se, com sua compostura, sua compaixão, sua compreensão inata do que realmente importava na vida. E é tudo por causa do papai, Alice concluiu olhando para André com olhos brilhantes. Ele aprendeu que ser forte não significa estar sozinho, significa ser corajoso o suficiente para deixar o amor mudar você. O aplauso que se seguiu foi estrondoso, mas André mal o ouviu. Ele estava muito focado no milagre deste momento. Em pé com seus filhos, a mãe deles e o homem que ajudara a criá-los, todos criando algo muito mais precioso do que qualquer império empresarial. Conforme a apresentação formal terminava e os convidados começavam a explorar a exposição, André se viu atraído de volta àquele primeiro retrato de família. As figuras que eles haviam pintado não eram perfeitas, as proporções estavam encantadoramente erradas, as cores selvagens e não convencionais. Mas o amor brilhava através de cada pincelada, cada escolha de cor, cada pequeno detalhe que seus filhos haviam incluído. Eles capturaram perfeitamente, não é? Sofia disse suavemente, parada ao lado dele. A maneira como o amor transforma tudo o que toca. Um ano após o dia em que Sofia entrara em seu casamento com 3 pequenas crianças, André estava sentado no quintal de sua casa em Botafogo, cercado pelo caos alegre de um café da manhã em família. O sol da manhã pintava tudo em dourado quente, desde os materiais de arte espalhados na mesa do pátio até os pratos meio comidos de rabanada, a receita especial de João, que André finalmente dominara. Alice estava explicando seu mais recente projeto de arte para Valentina, que se tornara uma visitante regular e amiga inesperada da família. Eduardo e Lucas estavam mostrando a Ricardo Hoffman seu projeto para a Feira de Ciências, uma exposição complexa sobre como a arte e a matemática se cruzavam na natureza. Os antigos rivais agora compartilhavam deveres de avô, sua animosidade passada transformada em respeito mútuo. Mais café? Sofia ofereceu, chegando com uma cafeteira fresca. Ela usava jeans salpicados de tinta e um de seus velhos aventais de ensino, preparando-se para uma aula da tarde no Centro de Arte Torre Santos, que já havia ajudado centenas de crianças a descobrir suas vozes criativas. Obrigado. André respondeu, observando enquanto João ajudava as crianças a limpar seus pratos do café da manhã. Uma tarefa que teria parecido abaixo dele um ano atrás, mas agora parecia uma parte preciosa de sua vida compartilhada. Você já imaginou isso? Sofia perguntou suavemente, gesticulando para a cena diante deles.
Lá atrás, quando você enviou aquele convite de casamento? André balançou a cabeça, lembrando-se do rancor que havia motivado aquela ação. Eu estava tentando te machucar, ele admitiu. Em vez disso, você me deu o maior presente da minha vida. Todos nós crescemos, ela respondeu. Olhe para nós agora. Brunches de domingo, feriados compartilhados, eventos escolares com 4 pais orgulhosos na plateia. As crianças têm tanto amor em suas vidas. Como se fosse uma deixa, Alice chamou. Pai, Dr. João, venham ver o que encontramos. Os 2 homens trocaram sorrisos calorosos antes de se juntar às crianças, que haviam descoberto uma família de pássaros fazendo ninho no jardim. André observou enquanto João explicava habilmente os hábitos de nidificação dos sabiás, as crianças pendurando em cada palavra dele. Vocês construíram algo notável aqui, Valentina comentou, juntando-se a André e Sofia. Todos vocês juntos. As crianças construíram, André corrigiu gentilmente. Nós só tivemos que ser sábios o suficiente para seguir a liderança delas. Mais tarde naquela tarde, enquanto a família se reunia no escritório em casa de André, agora um espaço acolhedor cheio de arte infantil, fotos de família e a confortável desordem de vidas compartilhadas, Alice apresentou a eles uma nova pintura. Ela mostrava toda a família estendida, André e Sofia, João e as crianças, Valentina e seu músico, ambos os avós, e até mesmo Carlos, que se tornara um tio honorário. É para o Centro de Arte, ela explicou, para mostrar a outras crianças que as famílias podem parecer como elas precisam parecer, desde que haja amor. E respeito, Eduardo acrescentou sabiamente. E panquecas, Lucas acrescentou, fazendo todos rirem. André olhou para a pintura, depois para as pessoas reais ao seu redor. Seus filhos haviam lhe ensinado que a verdadeira força não estava no controle ou no poder, mas na coragem de deixar o amor remodelar seu mundo. Cada figura na pintura de Alice estava de mãos dadas, conectada em um círculo ininterrupto de afeto e apoio. Sabe do que isso me lembra? Sofia perguntou, seus olhos brilhando. Daquela primeira aula de arte que você teve com as crianças. Você estava tão preocupado em cometer erros? Agora ele comete os melhores erros, Alice declarou orgulhosamente. Papai diz que erros são apenas chances de criar algo novo. André puxou sua filha para perto, maravilhando-se com a naturalidade com que tais gestos vinham para ele agora. Eu tive excelentes professores, ele disse, incluindo todos em seu olhar caloroso. A luz do sol atravessava as janelas, pegando os flocos de tinta nas mãos das crianças, a prata no cabelo de André, as lágrimas felizes nos olhos de Sofia. Naquele momento, André Santos, uma vez o empresário mais frio do Rio de Janeiro, entendeu que finalmente havia criado sua verdadeira obra-prima. Ela não era construída de aço e vidro, ou medida em reais e centavos. Era pintada nas cores brilhantes do amor, moldada por mãos pequenas e corações grandes, e pendurada não em uma parede de galeria, mas nos momentos cotidianos que compartilhavam. Ele havia perdido um império de poder apenas para ganhar um reino de amor, e no final não era uma perda, era a maior transformação de sua vida. No abraço caloroso de sua família não convencional, André finalmente entendeu. Às vezes, as imagens mais bonitas emergem quando a vida não fica dentro das linhas.